E aí, tudo bem com você? Hoje nós vamos para a nossa aula aí semanal, ou melhor, quinzenal de finanças, né? Então, para você aí que me acompanha e está aqui comigo, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela aqui com você, até para a gente poder dar sequência em nosso assunto. Olha só, eu resolvi falar de uma questão que aflige uma grande parte das pessoas. Deixa eu só ajeitar um negócio aqui. Que é essa que está em tela para você ver. Né? Qual é? Tem um empréstimo, vou antecipar as últimas parcelas. Compensa, Luiz? Eu estou cansado de receber esse tipo de pergunta, né? E ela sempre vem de uma forma ou de outra, né? Ó, tem um financiamento, vou pagar adiantado as últimas parcelas, ok? Puxa, olha só, isso depende de tantas coisas, então o que eu quero te dar o conceito hoje para você ficar aí bem ligado. Isso aí depende do sistema de amortização do financiamento que você tem, do empréstimo que você tem. Né? E o que é sistema de amortização, Luiz? Cara, são conceitos já de matemática financeira avançada. Então, talvez você esteja aí, puxa, matemática financeira avançada, não, eu já vou desistir. Não desiste, acompanha essa aula aqui, que eu procurei deixar ela didaticamente muito fácil para você entender, pelo menos o que é. Eu não quero que você use HP, Excel, nada disso, mas enfim, você vai entender o que é o sistema de amortização e você vai conseguir orientar ou se orientar com relação a pago ou não pago as últimas parcelas antecipadas, né? E tudo isso deriva do quê? Porque em algum momento, lá no passado, você pegou dinheiro de alguém, de um banco, de uma instituição, você financiou um imóvel, um carro, ou até mesmo uma compra maior, né? E você financiou essa compra aí, de alguma forma, por uma dessas três ocasiões, assim, ou um desejo, ou uma necessidade, ou um descontrole. Então, quando a gente parte para essas três opções ou três causas de necessidade de capital, né, de dinheiro, de tomar dinheiro emprestado, basicamente a gente vai falar ou de empréstimo ou de financiamento. Mas, Luiz, não é tudo igual? Claro que não, é bem diferente. Empréstimo tem uma finalidade, e financiamento tem outra, e eu vou te falar quais são aqui de maneira muito rápida e objetiva também, para não tomar muito seu tempo. Então, assim, o que é empréstimo e financiamento do ponto de vista de motivação, de objetivo, de preço, ou seja, o custo desse dinheiro, porque dinheiro é um produto, você paga por ele, ele tem um preço, e do ponto de vista de garantia. Então, os empréstimos, em geral, são para quando você, por algum motivo, perdeu o controle, está descontrolado, né? O objetivo dele cobrir uma necessidade aí, seja de qual razão for, o preço, o custo dele é mais alto e garantia normalmente não tem. Quando que eu faço empréstimo isso? Quando você usa o limite do seu cheque especial, quando você usa o rotativo do cartão de crédito, essas coisas, quando você pede um empréstimo pessoal, normalmente isso está na categoria de empréstimo. Já o financiamento, a motivação é um planejamento. Você fez um planejamento, está precisando de dinheiro, e você vai lá e vai capturar um financiamento. Qual é o objetivo? Normalmente investir. Investir. O preço, o custo desse dinheiro é mais baixo, é mais barato, e normalmente envolve uma garantia. O que é um financiamento? Basicamente, casa própria é um grande financiamento, o mais comum. Normalmente, veículo. Se você é empresário, enfim, comprou aí algum tipo de equipamento, financiamentos para aquisição de equipamentos, né? Isso tudo entra na categoria de financiamento. Desculpa, ao vivo tem dessas coisas, né? Então, entende aí a diferença de empréstimo e de financiamento? Então, em geral, empréstimo é mais caro, porque ele remete para um descontrole. Então, esse dinheiro está mais sob risco. E quando é financiamento, você fez um planejamento, identificou uma necessidade
e você vai lá e alguém te empresta dinheiro. Então, ele tende a ser mais barato, até porque tem garantia. Quando você faz imóvel, financiamento da casa própria, o imóvel fica em garantia. Quando você financia um carro, o próprio carro fica em garantia. Quando o fazendeiro vai lá e financia a lavoura está em garantia. Quando o empresário industrial financia a aquisição de uma máquina, aquela máquina está em garantia, percebe como é? E aí a gente tem um dado interessante que eu sempre digo o seguinte: pensa em eixo, o preço do dinheiro, o custo ou taxa de juros e a facilidade para conseguir esse dinheiro emprestado. Então, assim, o dinheiro mais fácil de conseguir emprestado, e é o dinheiro mais barato, normalmente é com a família. É esse empréstimo da mãe para o filho, do pai para o filho, eventualmente da tia para o sobrinho, né? E para por aí, do irmão para o irmão. Né? Quando já começa a crescer muito essa família, isso já, esse dinheiro não é tão fácil assim. E por que eu coloquei ele de amarelo aí? Puxa, porque pode causar um desconforto na família, pode causar uma série de transtornos aí para você, né? Depois, nessa linha, dinheiro fácil. Então, quanto mais para cá do eixo, é dinheiro fácil de você conseguir, não tem muita burocracia. É com a agiota, o limite de cartão de crédito, o rotativo do cartão de crédito. Então, isso é dinheiro fácil de conseguir, mas é dinheiro muito caro, muito caro. Isso é assunto para uma outra aula, eu só quero te passar o conceito aqui. Dinheiro difícil de conseguir, mas extremamente barato. É dinheiro de casa própria, de financiamento educacional, né? Então, por que é difícil de conseguir? Porque é muito burocrático, você tem que apresentar lá um monte de documento, né? Uma sequência absurda de documentos, né? Então é um dinheiro difícil de conseguir, mas extremamente barato. E depois tem aquele dinheiro difícil de conseguir, mas e ainda assim é um dinheiro razoavelmente caro, que é empréstimo pessoal, financiamento de carro. Então ele fica ali na linha divisória entre o barato e o caro, mas ele está ali tendendo a ser caro, por isso ele está naquele quadrante. Então, sempre que você precisar de um empréstimo ou um financiamento, a primeira coisa é tentar entender, eu estou precisando de um empréstimo ou de um financiamento? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, esse dinheiro que eu estou emprestando ou financiando, está muito fácil de conseguir ele? Se tiver, você vai estar pagando caro. Está mais difícil, eu tenho que apresentar documento, plano de negócio, nota fiscal, orçamento. Então, você vai estar falando de dificuldade para emprestar esse dinheiro. Em teoria, é um dinheiro barato. Então, primeira questão aí para você, essas duas questões, para você pensar direitinho aí no que você está fazendo e quanto você está pagando por esse dinheiro, percebe? Isso é importante você ver. Agora, o que é igual nos financiamentos? A forma de pagar esses financiamentos normalmente é igual, normalmente é igual. E aí a gente fala do que? De sistema de amortização. Quando a gente está falando em empréstimo ou financiamento, a gente não fala muito bem forma de pagamento. Eu só pus aí para você entender. Mas a gente fala em sistema de amortização. E todo o sistema de amortização, inclusive das compras que você faz no comércio, aí via cartão de crédito, ela envolve uma prestação ou uma parcela. Toda parcela é composta de dois elementos. Eu não sei se isso vai ser novidade para você, mas é composto de dois elementos. Quais são esses elementos? A amortização, propriamente dito. O que é amortização, Luiz? É aquele valor que você paga aí para, a título de liquidar o dinheiro que você emprestou. Então, toda a prestação, o valor da prestação, está contido nela. A amortização e o valor do quê? Do dinheiro. Mas como assim do dinheiro? Os juros. Os juros é o aluguel que você paga pelo dinheiro que você não tem. Muito similar, eu quando estava ensinando meus filhos acerca de juros, eu usei justamente esse negócio. Olha, tem pessoas que não têm casa? Tem pessoas que não têm casa, papai, é verdade. Como que elas moram? Elas pagam um aluguel.
Então, as pessoas que não têm dinheiro e estão precisando, elas pagam um aluguel por esse dinheiro. Ah, olha que legal. Então, isso tem nome de juros. Percebe como é? Então, dentro de toda a prestação, tem uma parte lá dentro que é a amortização e tem uma parte que é juros. Então, pensa sempre assim. Um exemplo prático disso, aqui é um boleto até um pouco antigo aí da Caixa Federal. Hoje isso está meio que fora de moda, vamos dizer assim, mas se você for olhar um boleto de financiamento habitacional, você vai ver que em alguma parte dele vai estar lá. Tem o valor da prestação, que é onde eu estou passando o mouse aqui, valor a pagar. Dentro do valor a pagar vai ter aqui, ó, onde está essa ponteira azul, amortização. Então, veja só, o cidadão está pagando, nesse exemplo aqui, R$ 1.519 de prestação, dos quais 701 é a amortização do saldo devedor, ou seja, ele está pagando parte do dinheiro que ele emprestou. E outra parte, ali onde está o ponteiro amarelo, né? Vou até passar o mouse aqui para você ver, juros, ele está pagando 750 reais. E veja que curioso, ele está na prestação número 3 de 174. Então, veja só, puxa, eu não sabia, Luiz, então não é o valor da prestação não é tudo para pagar o financiamento? Não. Por isso que tem aquela sensação, e depois eu vou falar disso, de que, puxa, eu pago e o saldo devedor continua o mesmo. Tá vendo aqui? O saldo devedor continua o mesmo? Exatamente por esse tipo de coisa, porque a prestação não vai lá e diminui o saldo devedor. Quem diminui o saldo devedor é a amortização. A amortização. Guarda esse conceito de amortização, porque ele é de extrema importância para você aí. Então, assim, quando eu estou falando de pagar financiamento, eu estou falando de sistemas de amortização. Tem vários, tem vários. Eu trouxe 2 aqui que são os mais comuns no Brasil e os mais comuns principalmente em financiamento habitacional. Um é o sistema Price, também chamado de sistema francês. Um deles, tá? E o outro é o sistema SAC, né? Existem outros, Luiz? Existe o sistema misto, existe o sistema SACRE ou alemão, mas esses são de pouco uso, então eu não trouxe aqui para não complicar muito para você. Qual é a característica desses sistemas? Olha, o sistema Price, as prestações são iguais. As prestações, guarda aí o nome, prestações, tá claro? No sistema SAC, as amortizações são iguais. Lembra da tabela anterior? Eu vou voltar para você aqui, ó, bem aqui. Olha só, prestação é a parte amarela, é o todo. A amortização é a parte verde. Então, o que diferencia o pricing? O pricing, a parte amarela vai ser igual. O saque, a parte verde que vai ser igual. E o que fica flutuando é os juros, tá claro? Então, veja só, aqui então a gente tem no pricing, repetindo, as prestações são iguais e no saque as amortizações são iguais. E esses sistemas de amortização, eles provocam sentimentos. E eu separei alguns aqui que é o que eu mais ouço, tá? As pessoas que têm financiamento ou empréstimo calculado no sistema pricing, a sensação dele é que a prestação nunca muda. Opa, a prestação nunca muda, isso é bom. Né? As pessoas se sentem confortáveis porque tem uma previsibilidade. Porém, depois ela começa a pagar, ela fala assim, pô, mas o saldo devedor nunca diminui. Acontece isso com carro, com financiamento habitacional, com crédito educacional, com um monte de outras coisas, tá? Já no saque, as prestações diminuem com o tempo. Prestações diminuem. Veja, tem uma diferença muito clara entre prestação e amortização que você já aprendeu. E o saldo devedor, esse sim você sente ele reduzir. Qual é o mais usado, Luiz? Em geral, no Brasil, usa o sistema pricing, que as prestações são iguais.
E eu separei aqui para você um exemplo prático, numa tabela para você ver isso sendo construído. Então vamos dizer que os dados é um financiamento de R$ 10.000 com juros de 6% ao ano e é um financiamento de 10 anos. Você vai ver de características aí nessa tabela. As prestações são iguais. A maior parte da prestação é de juros. O primeiro paga-se os juros. E o saldo devedor vai reduzindo aos poucos. Mas como assim, Luiz? Olha só. Então, o sistema pricing, quem é igual às prestações. Então, vai lá, por matemática financeira, cálculo de juros compostos, usando aquelas calculadoras HP, um pouco mais complexa, o banco, a instituição, a pessoa calcula o valor da prestação. E essa prestação ela se repete ao longo dos anos. Eu fiz aí como se fosse 10 anos e uma prestação por ano, para você ter uma ideia. Pois bem, ele definiu quem? A prestação. Feito isso, ele calcula os juros. Os juros não é 6% ao ano. 6% de 10 mil vai dar quanto? R$ 600. E a diferença ele entende como amortização. Amortização. Então, veja só, de verdade, o saldo devedor vai ser 9.241. Por quê? Porque o que reduz do saldo devedor é só a amortização. E as pessoas ficam assim na cabeça. Ah, eu já paguei 1.300, então 10 mil menos 1.300, o meu saldo devedor deveria ser cerca de 8.700. Aí vem lá o boleto e vê lá, saldo devedor, 9.200. Ah, tá errado. É por conta disso. É por conta disso, porque o sistema pricing paga primeiro os juros, ele vai priorizar os juros, ou seja, o cara que te emprestou o dinheiro, ele quer o dele primeiro. O que é o dele? É o lucro dele, que é os juros. Depois, como isso acontece? De novo, ele vai pegar 6% em cima dos 9 mil, tira 1.359, que esse está fixo, tira o 554, sobra 804 e de novo o saldo devedor tem 8 mil. Aí a pessoa começa assim, cara, eu já paguei 2.600, 2.600. E o meu empréstimo ainda está lá com saldo devedor de 8.400. Olha que burrice eu fiz. Não é. É que o sistema é feito dessa forma. Toda a maioria dos empréstimos que você pega aqui, financiamento, é calculado assim, tá? E assim ele segue. Eu fiz um por um aqui para você ver. Então ele vai, ó, você vai vendo que chega num momento desse financiamento, e eu quero parar aqui, que é o meio do caminho, veja só, aí começa a inverter, tá vendo? Ó? Você começa a pagar menos juros e mais amortização, tá vendo? Ó? E aí sim o saldo devedor começa a zerar, tá vendo? Ó, como bate, bonitinho, viu só? Agora, por isso que muitos bancos falam assim, você pode pagar as parcelas de trás para frente. Já ouviu falar isso? É lógico que o banco vai falar isso, porque ele já recebeu a parte dele de juros, percebe? Você já pagou os juros. Então, em algum momento para frente, não compensa mais pagar, a não ser que eu poder pagar na sequência. Mas eles não fazem isso. Por quê? Porque se eles fizessem isso, eles reduziam a lucratividade deles. Então, sistema pricing aí para você ver como ele é calculado. Viu como é simples? Muito simples. Ah, Luiz, eu quero saber como calcula a prestação. Aí já é uma aula de matemática financeira avançada, de valor do dinheiro no tempo. Podemos até fazer se você deixar nos comentários aí, tá bom? Agora vamos dar uma olhada. Ah, outra coisa, estava esquecendo aqui, tá vendo só? Aí você pagou R$ 13.000 por esse financiamento, dos quais 3.587 é juros, tá vendo a coluna dos juros? E a amortização 10 mil. Bem simples assim, bem simples, tá? Obviamente que eu deixei simples aqui para você ver, né? Agora vamos pensar no sistema saque. É a mesma coisa, um financiamento de 10 mil, juros aí de 6% ao ano, né? Um financiamento de 10 anos. Qual é a característica? A amortização vai ser igual. Então, o que ele pega? Ele pega lá 10 mil, em 10 anos, beleza, é R$ 1.000, achei a primeira, o resto se repete. E ele já tem o saldo devedor, percebe? Já está aqui.
Já está aqui, porque ele sabe que a amortização é constante. Por isso, SAC, Sistema de Amortização Constante. Percebe como é? Está bem aqui para você ver. Aí, como ele calcula os juros, Luiz? Bem simples. Ele pega 6% dos 10 mil. E aí, qual vai ser o valor da prestação? Vai ser R$ 1.600. E assim ele vai. 6% de 9 mil, qual o valor da prestação? Qual o valor da prestação? E assim vai, tá vendo? Ele vai dando uma sequência, eu estou olhando aqui a tela para não dar clique em excesso, e ele zerou o financiamento. E você tem aqui, ó, paguei 13.300 de juros, de prestação, dos quais 3.300 é juros e 10 mil de amortização. Ficou claro aí para você o que é o sistema pricing e o que é o sistema saque? Em geral, as instituições, eu só vi um caso até hoje da Caixa Federal, num financiamento habitacional de uma pessoa que veio me perguntar o que seria melhor para ela. Se parcelas crescentes, se parcelas decrescentes, mas propuseram isso para a pessoa e não explicaram no detalhe. Eu fiz toda a simulação dessas contas para ela, tá? Então, veja só, nós temos dois critérios, dois sistemas, né? Veja, este da prestação constante ou iguais e o outro das amortizações iguais, Em geral, o pricing você acaba pagando mais juros, e é o sistema mais usado no Brasil, tá vendo? Então, o que, que acontece? Desse lado aqui você tem um sistema pricing, o price, que é aquele que a gente usa aqui, e do outro lado, o sistema saque. Ah, mas eu vou querer todos os meus empréstimos e financiamento no sistema saque. Você precisa entender se as primeiras prestações caberão no seu orçamento também. Não é? Se elas caberão, mas obviamente que você paga menos juros a depender do tempo de financiamento e da taxa de juros, tá? Então, para tentar facilitar aí para você, vamos pensar o seguinte: você tem nesse eixo o valor da prestação e nesse outro eixo, no horizontal, os anos, o tempo de financiamento. Você vai ter um cara que é assim: a amortização, né, tá aqui, ela começa bem pequena e vai diminuindo com o tempo. E tem o outro que a amortização é constante. Aqui você vai pagar maior parte juros e no outro a menor. Aqui com o tempo os juros vai diminuindo, percebe? Então desse lado você tem o sistema pricing. Por quê? Porque a amortização aqui, tá vendo, ó, onde eu estou passando o mouse, ela é constante, ela é igual. Então, a amortização, ou melhor, o valor da parcela, da prestação que está aqui nesse eixo, né? Ele é igual, tá vendo? Então, a prestação vai ser sempre igual. E aí vai dividindo isso entre juros e a amortização. Tá claro isso para você? E do outro lado, veja, o valor da prestação vai diminuindo com o tempo. Por quê? Porque a amortização é igual. Ficou claro para você? Eu quis botar em desenho, porque o que manda é o valor da prestação, tá vendo? Então, eu tenho aqui valor de prestação constante, que é o composto de amortização e juros, e aqui eu tenho um valor de prestação decrescente, mas a amortização constante. Tá claro isso? E aí vem aquela célebre pergunta: tenho financiamento e vou pagar adiantado as últimas parcelas. Ok, Luiz? Lembra que eu comecei com isso aí? A minha resposta é sempre depende. Como assim depende? Não dá para você cravar uma resposta sem olhar os dados. Por quê? Depende de quanto vão te dar de desconto. Percebe? Quanto vão te dar de desconto de verdade? Depende de quantas parcelas foram pagas. Porque se tiver lá no final, você já pagou grande parte dos juros. Então o cara não tem muito desconto para te dar, porque ele não vai
diminuir o capital dele, percebe como é? E, por fim, as regras do contrato. Tem contrato lá, que é o próprio banco, que a gente fala que é contrato de adesão, porque você não tem como discutir as cláusulas. E na hora lá, você está todo feliz porque comprou um carro, comprou uma casa, ou então está feliz porque pegou um empréstimo e vai pagar suas contas, aquele cara que estava te perturbando. Você não leu o contrato. E tem contrato que não dá desconto, não te beneficia se você quiser antecipar. Então, por isso é importante entender qual será o desconto. Para entender qual será o desconto, depende de quantas parcelas você já pagou. Ou seja, em que momento está meu financiamento? Está logo no começo? Está do meio para o final? Está no meio? Então tem que parar para calcular, porque você viu que no sistema Price a gente paga primeiro juros. No sistema saque, a amortização é mais constante. É mais constante? Não, é constante. Percebe a grande diferença entre eles? Então, tem que analisar caso a caso. E, além disso, as regras do contrato, para ver realmente que benefícios você tem. Então, quando fizer um financiamento, um empréstimo, queira guardar o contrato, queira entender qual é o sistema de amortização, queira saber qual é a taxa de juros ou a taxa total de cadastro, tá? Que é a TAC, taxa de atualização cadastral, e a taxa efetiva do financiamento, tá bom? Então, são muitas informações aí. Existe casos de pessoas que já me procuraram também, Luiz, eu não aguento pagar mais, eu vou interromper esse contrato, vou devolver tudo, vou passar para frente. Olha só, quando acontece esse tipo de coisa, é mais uma discussão de âmbito jurídico. Eu, como mentor financeiro, quando eu pego esse tipo de coisa, eu faço as contas a título de mostrar, ó, isso aqui, ao meu ver, você vai perder isso, você pode ter esse desconto, etc, etc. Mas, em geral, é uma análise cuidadosa das regras do contrato. Não que a gente não saiba ler um contrato, lógico que sabe, mas é importante consultar um advogado, alguma coisa assim, para ele poder ver. Né? Então, o que é importante entender? Entender que existe diferenças entre empréstimo e financiamento, você viu aí. Entender que existe, dada a facilidade de obtenção desse crédito, desse financiamento, desse empréstimo, ele vai custar mais caro ou mais barato, que é aquele quadrante que eu te mostrei. E entender que existem, né, na prática, vários sistemas de amortização, mas os mais usuais no Brasil é o Price e o saque. E entender o que cada um prioriza. Então, toda vez que você falar em prestações iguais, você está falando no sistema Price. Você primeiro vai pagar juros e depois o empréstimo. Quando você estiver falando no saque, as amortizações serão constantes. A prestação vai ir mudando. Né? Ela vai mudando, que é pouco usual no Brasil. Ah, mas eu fiz uma compra e está sem juros, não tem juros. Isso é lenda urbana. Colocaram os juros, o valor do dinheiro no tempo, no preço e estão dividindo. Então, os juros está compondo o lucro. Eu mesmo sou um cara que, mesmo tendo dinheiro, se eu for pagar à vista e me disserem que não tem desconto nenhum, eu pago a prazo. Eu pago a prazo, mesmo tendo dinheiro. Então, é uma regrinha para você aí. Porque é lenda urbana, não tem juros, é lenda urbana, tá? E para finalizar, né, essa aula aqui, para nós concluirmos, eu sempre gosto de deixar uma reflexão para você. Juros compostos são a 8ª maravilha do mundo. Eu boto uma vírgula e coloco para você, se eles estiverem a seu favor. Toda vez que eu preciso de um empréstimo, de um financiamento, os juros está contra mim. E toda vez que ele está contra mim, ele é muito mais forte do que quando está a meu favor. Quando o juro está a meu favor, quando eu tenho dinheiro e estou fazendo investimento, quero no banco, quero na bolsa, quero no empreendimento, enfim.
eu estou investindo, aí ele está a meu favor. Quando eu estou precisando de capital, ele está contra mim. E quando ele está contra, ele é muito mais forte. Então, guarda aí, reflita sobre essa questão. Juros compostos são a 8ª maravilha do mundo, se estiverem a seu favor. Nos vemos aí na nossa próxima aula, tá bom? Eu espero que tenha te ajudado, tenha te esclarecido. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui que eu mesmo vou te responder. Você sabe disso que os comentários eu não delego, sou eu mesmo que faço, tá bom? Então, nos vemos aí na nossa próxima aula, que eu ainda não tenho um tema, eles vão acontecendo ao longo do tempo, como você mesmo já sabe, tá bom? Até mais!